Vamos falar aqui sobre dicas para o uso da inteligência artificial generativa dentro da plataforma Xus. A proposta aqui é falar especificamente sobre a IA generativa e não sobre todo e qualquer tipo de inteligência artificial, e mais especificamente sobre os assistentes que estão disponíveis para vocês aqui dentro da plataforma Xus. Logo que fizerem o acesso inicial, quem tiver aí a permissão já vai identificar este ícone aqui, que é conhecido já quando o assunto é IA generativa. Ao clicar sobre ele, o sistema vai carregar para vocês alguns assistentes de IA generativa. Qual é a ideia de um assistente de IA generativa? É uma inteligência artificial cujos algoritmos já estão preparados de forma mais específica para atividades bem determinadas, o que dá à inteligência artificial muito mais precisão, muito mais assertividade na hora que ela traz as respostas. Então, cada assistente faz determinada função com mais qualidade do que um outro que não foi preparado previamente para esta finalidade. Aqui nós temos alguns, os próprios nomes dos assistentes já será sugestivo do que ele faz. Então, por exemplo, um assistente de correção gramatical, a proposta é que ele faça a correção de textos e auxilie o advogado na hora que ele queira rever um texto de uma petição, o texto de um e-mail, enfim, ele pode colocar o texto e o sistema vai fazer uma correção segundo as normas cultas da língua portuguesa do Brasil e trazer ali alguns insights para que ele possa identificar onde as correções estão. A mesma coisa, por exemplo, tem um assistente aqui de produção de conteúdo para as redes sociais, o que significa que é um assistente que está preparado para auxiliar o advogado quando ele quiser produzir conteúdos para a rede social, por exemplo. E como eu sei quais são as funções, quais são as especificidades que esse assistente possui? Logo à frente ao nome dele vai ter aqui uma letra I, ao clicar vai trazer a informação de qual é a função principal e quais são as capacidades que esse assistente possui. Então vem um texto aqui explicando, né, que ele tem uma possibilidade ali de produzir conteúdos para o Instagram, Facebook, Twitter ou X, né, o LinkedIn, enfim. Ele vai trazer a informação de qual é a função que ele exerce e ele dá até uma sugestão, experimente pedir aqui, por exemplo, para criar um conteúdo para o Instagram falando sobre um assunto específico do direito. Enfim, aqui existem diversos assistentes, cada um com uma finalidade. Então eu tenho um assistente para fazer um resumo de peça processual, eu vou ter um assistente para poder debater teses. Isso é super legal, que é esse assistente aqui, debatedor pró e contra. A proposta dele é: você fala sobre um assunto ou submete uma sentença, um acórdão, ele vai trazer argumentos que sustentam aquela sentença ou acórdão e argumentos contrários também. Claro que a inteligência artificial, ela nunca pode ser utilizada de forma desmedida, sem ser supervisionada. O advogado, a pessoa que estiver utilizando, sempre vai ter que se valer dessa capacidade que ele possui, né, de conhecer o direito e avaliar se aquele texto que está sendo sugerido pode ou não ser aplicado no caso concreto, ou que seja apenas ideias, insights ali para que ele possa desenvolver outros conteúdos no dia a dia. Aqui dentro, portanto, a gente vai identificar, se eu pegar, por exemplo, o debatedor pró e contra e clicar sobre ele, o que o sistema vai trazer? Vai trazer aqui um texto e você pode falar o seguinte: olha, fale sobre a prescrição intercorrente na execução trabalhista. Então vamos pensar, né, na execução de verbas trabalhistas. Vamos colocar aqui, ó, de verbas trabalhistas. E aí a proposta é que ele traga neste assistente específico conteúdos que sustentam essa tese de prescrição intercorrente e argumentos que possam ser utilizados em sentido contrário. Então, a proposta é como a gente está vendo já a escrita aqui na tela acontecendo. Argumentos favoráveis. E ele traz aqui celeridade processual, segurança jurídica,
precedente legal, fazendo referência à legislação aqui, igualdade de tratamento, e aí vem argumentos contrários também, né, para que a gente possa analisar. Natureza alimentar do crédito trabalhista, condicionantes estruturais do judiciário, interpretação acolhedora do direito do trabalho, impacto da reforma trabalhista. E aí são ideias que se contrapõem, né? Primeiro argumentos favoráveis, depois desfavoráveis. Perceba que todos esses argumentos já são de conhecimento do advogado, mas a proposta é dar ideias, dar elementos para que as discussões possam ser aprofundadas. Quando vocês estiverem pensando nessa proposta aqui, é a IA generativa de uma forma mais ampliada. Quando precisarmos abrir um processo, então eu vou clicar aqui e abrir um processo, a gente tem também os assistentes dentro dos processos ou pastas. E aqui é um exemplo. Se eu pegar esta pasta aqui e clicar, ele vai trazer para mim os assistentes disponíveis em cada um dos formulários. E haverá cada vez mais assistentes disponíveis para o escritório ou departamento. E dentro dessa perspectiva aqui, o interessante é pensar no seguinte: eu estou dentro de um processo. Então, se eu entro neste caso específico aqui e peço para ele trazer aqui uma ideia não mais de um debatedor, eu vou falar aqui uma discussão filosófica do direito. Já que esse é um processo penal, eu posso abrir aqui e falar o seguinte: olha, fale sobre a pena de morte. Vou deixar só essa marcação aqui e chamar a atenção para um ponto. Quanto mais especificação a gente dá ao assistente, mais capaz ele é de apresentar resposta de acordo com a nossa necessidade. Ele não sabe exatamente o que está na nossa mente. Por mais que ele seja inteligente, ele precisa receber parâmetros completos, precisos, para que ele consiga devolver na medida exata da necessidade. Se eu coloco aqui, só fale sobre a pena de morte, dentro de um assistente que é para discutir questões filosóficas e socráticas do direito, ele vai trazer respostas em forma de perguntas, e é super legal porque vai dar ali um suporte para o advogado. E ao trazer uma resposta em forma de pergunta, já que pensando na filosofia do direito, partindo do pressuposto de que aqui nós estamos dentro de uma teoria socrática, quase sempre é através de perguntas e não de respostas diretas. Então a gente vê aqui respostas, por exemplo, o que entendemos por justiça? A pena de morte realmente serve ao propósito da justiça? Se a justiça tem a ver com a retaliação ou vingança, estaria essa retaliação ajudando a sociedade? Percebam que este assistente aqui, muito diferente do que eu acabei de mostrar, ele está muito mais focado em fazer perguntas filosóficas, buscando o âmago das questões. E a própria XJUS, ao final, aponta aqui, né, vem uma informação aqui de que há uma recomendação de um aprofundamento e através até de inputs com mais precisão para que o assistente consiga trazer tudo isso para dentro do processo. Bom, feito isso, eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de copiar esse texto e salvar em outro local. Eu posso, estando dentro do processo, eu posso clicar aqui para gerar um andamento e deixar aquilo dentro do andamento da pasta e colocar aqui, por exemplo, no complemento, que é uma questão relativa de IA generativa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, generativa. Uma consulta de IA generativa aqui. Já é esta a resposta que eu tenho aqui. Posso falar que, por exemplo, é só uma informação extraprocessual. Quem está colocando? Usuário de apresentação. E aqui eu vou colocar todo o texto e vou tirar esse final aqui que não me interessa muito. Então vou reduzir o texto e deixar dentro do andamento só essa questão específica aqui. Salvar. E aí eu vou mostrar para vocês que esse texto que foi ajustado está dentro do andamento que eu deixei lá registrado, porque pode ser utilizado em algum momento. Então está aqui dentro do andamento da pasta, que eu acabei de criar aqui aleatoriamente, a resposta de IA
como sendo aqui a consulta IA generativa. Isso pode ajudar, por exemplo, não apenas a inserir no andamento, mas inserir no próprio campo de resumo. Então eu poderia, estando dentro do formulário de IA generativa desse processo, pedir para que ele atualize o resumo deste processo, aquele campo resumo, com essa resposta aqui. É claro que isso aqui não é um resumo, mas só explicando também as possibilidades. Enfim, o que eu quero destacar é que nós temos diversas IAs, né, generativas em formas de assistente, que é o modelo mais atualizado de utilização da inteligência artificial. Vocês estão aqui baseado na melhor inteligência artificial, aquela que é a mais disruptiva do mercado, que é o GPT, né, pautado lá na OpenAI. Então existe aqui uma API direto de comunicação e estarão certamente utilizando a IA mais atualizada do mercado, buscando sempre levar para vocês aqui o que a gente tem de melhor. E diversas outras soluções serão apontadas em momentos diferentes, ok? Abraço a todos!